Boa noite a todos, irmãos queridos das lutas e aprendizados da Terra. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre um tema extremamente sensível, obrigado, pessoal, extremamente sensível e impactante dentro do contexto social do planeta Terra. Como todos os assuntos, claro, que o mestre tratou, esse é o capítulo de número 22 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Não Separeis o que Deus juntou. E o subtítulo, Indissolubilidade do Casamento. Então, claro, não precisamos falar o quanto esse assunto é impactante, tem um peso histórico muito grande, um peso religioso também bastante longo e profundo ao longo dos séculos aí que vivemos no planeta. Então, à luz aqui da doutrina espírita e, né, dos ensinamentos dos espíritos superiores, vamos buscar entender melhor este assunto conforme o mestre nos apresentou. Né? Primeira questão para a gente analisar é, tem em mente, tem casos do Evangelho segundo o Espiritismo que o título e o subtítulo não é já um ensinamento moral por si só. Tá? Por exemplo, não separeis o que Deus juntou. Parece que às vezes já é um mandamento, já é uma orientação moral dos espíritos. Não é isso. Né? Na verdade, está simplesmente falando qual é o assunto que o capítulo vai analisar, vai refletir, vai tratar e vai esclarecer. É o assunto. Então, quando fala também indissolubilidade do casamento, é o assunto que vai ser tratado. Né? As conclusões vão ser desenvolvidas ao longo da leitura e das reflexões que estão ali, tá certo? Então, não é um comando moral, é só o tema. E já que nós ganhamos aqui uns minutinhos, vou ler aqui o pedaço que está em Mateus, que dá o embasamento e também dá a controvérsia, dá, de certa forma, a manipulação religiosa que foi feita por muitos séculos na Terra, né? Então, está assim em Mateus. Também os fariseus vieram ter com ele Jesus, para o tentar, e lhe disseram: será permitido um homem despedir sua mulher por qualquer motivo? E Jesus respondeu: não leste que aquele que criou o homem, desde o princípio os criou macho e fêmea, e disse: por esta razão o homem deixará seu pai e sua mãe, se ligará à sua mulher, e não farão os dois senão uma só carne? Assim, já não serão duas, mas uma só carne. Não separe, pois, o homem o que Deus juntou. E depois tem um segundo trecho que fala mais sobre a lei de Moisés. Né? Então, participando desse contexto, né, nós vamos tentar já chegar a uma conclusão direta, claro, porque como é um tema muito sensível na vida humana, e está, né, base da sociedade, casamento, separação, divórcio, lei divina, pecado, lei humana. Né? Então, a gente quer aproveitar essa conversa breve e já ir direto para uma conclusão para eliminar qualquer possibilidade de confusão que ainda possa estar remanescendo dentro dos nossos corações e das nossas mentes sobre esse assunto tão delicado. O raciocínio básico é o seguinte: vamos pensar no Deus, ou em Deus, que o Mestre Jesus nos apresentou e nos revelou quando esteve encarnado entre nós há 2000 anos. Um Pai de imenso ou infinito amor e misericórdia. Esse é o Deus que o Mestre, o Espírito mais evoluído, que já pisou na superfície do planeta, nos explicou, nos mostrou, nos revelou e viveu. Um pai, ou como um pai, uma mãe, de imenso amor e misericórdia. Agora pensemos, este é Deus, já que Jesus, um espírito crístico, é a verdade, e só ensina e vive a pura verdade. Se o Pai é de amor e misericórdia, assim já entendemos, e a doutrina espírita aprofunda, claro, esse conhecimento,
Vamos pensar como que fica isso quando a gente pensa na indissolubilidade, que é uma palavra rebuscada para... Você não tem como desfazer, né, o desfazimento do casamento com uma lei de Deus. A impossibilidade de você desfazer uma união perante uma lei suprema de Deus. Faz sentido isso? Já que nós estamos na era da doutrina espírita, da luz, da razão e da fé raciocinada. Não temos mais fé cega. Então, se o Pai, Criador de todas as coisas, nosso Criador, é um Pai de amor e de misericórdia, faria sentido ele ter estabelecido uma lei da natureza, do universo, que impede a separação de qualquer ser que decidiu se unir, né? Já que casamento é uma união voluntária entre dois seres com um propósito de formar uma família, por definição, né? Ou seja, o Pai, este Deus, este Pai, este Criador nosso, estaria condenando toda a sua criatura que decidiu desenvolver, formar uma união, a uma indefinida infelicidade, caso essa união não tenha bases sólidas. Então, podemos concluir que, com tranquilidade, com fé raciocinada, junto, claro, tudo que estamos dizendo aqui é a orientação dos espíritos superiores, não é a opinião pessoal de ninguém. A conclusão é: não há indissolubilidade absoluta do casamento. Não há, em outras palavras, não há nenhuma lei de Deus que obrigue um ser a ficar junto com o outro indefinidamente. Porque isso feriria o amor e a misericórdia, a compaixão do Pai para as suas criaturas. Então, nós já temos aí o esclarecimento. E os espíritos superiores deixam isso muito claro neste capítulo, como também deixam em O Livro dos Espíritos. Muito claro. Então, não podemos ter dúvida. Não há lei, mandamento, nem na primeira revelação, na lei mosaica, nem vindo de Jesus, nem da doutrina esclarecendo tudo isso. Não há lei natural, divina, universal, que obrigue uma união a ser perpétua. Ou, como, né, se costuma dizer, até que a morte o separe, né, que seria um para sempre numa visão materialista ou espiritualista um pouco indefinida, até que a morte o separe. Pois nós, espíritas, sabemos que a morte não existe, é só a morte do corpo. Então, a conclusão é essa: não existe fé raciocinada. Bom, aí a gente volta um pouquinho. Lembrar que, na época de Moisés, na primeira revelação, onde temos os 10 mandamentos de Deus, de grande importância e relevância para a história humana no planeta, nós temos que, e Jesus fala disso também, quando esteve ali debatendo com os fariseus, é que podemos fazer, né, falar que Jesus debatia. Jesus, claro, colocava sua autoridade intelectual e moral incomparável como governador do planeta. Ele diz que, na lei de Moisés, era permitido, sim, pedir dispensa da mulher, né? Claro, no machismo gigantesco, se até hoje vivemos num mundo muito machista. Imaginemos há 3.500 anos atrás, o nível que era o machismo. A mulher não tinha direito de nada. Ou, melhor dizendo, como espíritas, o espírito que estava encarnado num corpo feminino ou no gênero feminino não tinha direito social de nada. Então, 3.500 anos atrás, já existia na lei de Moisés, na lei civil de Moisés, nada com lei divina, a permissão aqui de o homem pedir dispensa da mulher, ou seria o divórcio de hoje. E por qual motivo? Claro, proporcional ao nível evolutivo de 3.500 anos atrás. Tem várias interpretações aí das leis judaicas, uma mais ampla, uma mais conservadora. Mas, assim, cá entre nós, gente, se o homem decidisse, na verdade, o que a lei dizia é, se o homem achar qualquer coisa imoral, ou, em outras palavras, né, algo indecente em sua mulher, ele tinha direito de pedir o divórcio, a separação da mulher, na época de Moisés, né, que é 1.500 anos antes de Jesus, mais ou menos. Mas, no fundo, era o quê? O homem, ele estava com vontade de separar, e ele podia separar. Claro que a mulher não podia, de forma alguma, em hipótese alguma, nunca. Só o homem.
Mas já havia, isso que a gente tem que pensar, já havia a premissa de uma possibilidade de separação de uniões de casais na época de Moisés. Já existia. Claro que só o homem podia pedir, né? Jesus, no seu discurso ali com os fariseus, ele diz também que, olha, há uma condição que a separação pode ser pedida, legítima, que é a do adultério, né? E, claro, como Jesus está se referindo, usando a palavra adultério, ela é bem profunda. Não podemos pensar como ela é, de certa forma, usada no cotidiano hoje, como simplesmente modo de dizer, mas, né, uma relação extraconjugal física, passageira, um adultério. Não. Jesus está dizendo um adultério, ou seja, hoje um adultério, uma adulteração, uma falseação, uma distorção de um compromisso sério que foi feito, né? Não houve fidelidade de um compromisso, de uma promessa que foi feita entre dois seres. Então, sim, Jesus deixa claro, pode sim, o homem, ainda, né, no machismo imperante de 2000 anos atrás, claro, o homem pode pedir a separação da mulher no caso de adultério. Cá entre nós, né, era tão machista a situação, e vale usar isso para a gente ver que, por mais difícil que às vezes seja a gente enxergar, há progresso. Se o homem cometia adultério na época de Jesus, tanto no mundo judeu como em outras culturas, bom, se o homem cometia adultério, não acontecia nada para ele. Nada. Zero. Se a mulher cometia adultério e era provado o adultério, ela era condenada à pena de morte por apedrejamento. Então, vale a gente ver como, em muitos aspectos, lugares, houve uma grande evolução, graças a Deus, já que progresso é lei, né? Lei divina. Então, qual é o ponto aqui? Também na época de Jesus havia uma premissa de separação, um adultério. Já era permitido, e Jesus falou sobre isso. Ele falou, em caso de adultério, sim, é legítimo se pedir uma separação. Mas nós temos doutrina dos espíritos, os guias da humanidade nos esclarecendo este assunto tão delicado. Mais ou menos 170 anos atrás. E nos dizem, olha, quando a situação de um casal, seja qual for esse casal, o que for constituído, faz mais mal para as pessoas do que bem, faz sentido se separar. Faz sentido. Porque faz mais mal do que bem. Né? Então, já é uma visão mais ampla, mais humanizada, mais igualitária. E nós temos a lei dos homens, que no caso do Brasil, já que a lei dos homens ela muda de acordo com o tempo e com o lugar, ela vai mudando e muda de um país para o outro, uma cultura para outra, diferente. Mas aqui nós temos, há mais ou menos 50 anos, desde 1977, a lei formal do divórcio, com direitos iguais, homens e mulheres. Qualquer um dos dois, por desejo, eu não quero mais manter minha união formal com esta pessoa. Você tem a permissão pela lei civil humana a se divorciar. Né? Lembrando que lei humana muda. Tem lugar que funciona assim, no Brasil é de uma forma, nos Estados Unidos é de outra forma, dependendo do país da Europa, da Ásia, do Oriente Médio, é de outra forma. Tem lugar que não pode, tem lugar que pode. É lei humana, está sempre sujeita à alteração, a ajuste ao progresso. Bom, então vamos voltar. O que é, então, que diz a lei de Deus? E depois nós vamos falar por que é que Jesus disse o que disse. E tanta confusão ao longo de séculos em cima disso. Lembrando que, no final do seu discurso, que tem todo um contexto, Jesus fala, então, que o homem não separe o que o Deus juntou. Né? Qual é a lei de Deus? E os Espíritos esclarecem nesse capítulo. Lei de Deus tem dois desdobramentos aqui. Um material, que é dois corpos, dois seres com dois corpos físicos de gêneros diferentes se unem, homem e mulher, e é essa parte que Jesus estava se referindo no seu discurso. Quando há esta união, há a geração de novos corpos. Renovação da matéria. Porque também cai de nós. Se isso para de acontecer em toda a natureza, né,
os corpos vão perecendo, vão morrendo, vão ficando velhos, em todos os reinos, inclusive no humano, e não tem renovação. Você só tem morte, não tem nascimento físico. O mundo material acaba. Né? Então, há essa lei com reflexos biológicos, materiais, que dois gêneros se juntando geram outro corpo para possibilitar a renovação material e, principalmente, a vinda de um reencarnante, de um novo espírito para a grande escola da superfície da Terra, para que possa se cumprir a lei do progresso, a evolução do ser espiritual e imortal. Olha o tamanho disso. Né? Esse é o desdobramento material, e funciona assim mesmo. Isso é lei divina? É lei divina. Dois se unem e formam um outro corpo. Então, mais um encarnante pode vir para o mundo celebrar a sua escola temporária intensa na Terra, para que possa arrumar para a felicidade verdadeira futura. Todos nós estamos aqui por causa disso, por essa lei, ou este reflexo da lei de Deus. Porém, nos ensinam os espíritos superiores que há uma lei ainda superior a esta, ou com um reflexo muito maior que este, que é a lei suprema do amor, que é a lei suprema do universo inteiro. Não é? Onde você tem a união de duas almas motivadas por amor mútuo, para que, então, um reencarnante, nós chamamos de filho, aqui na matéria, esteja submetido a este amor destes esposos. A ternura, o carinho, o cuidado seja passado por dois para os que vêm como filhos. E nos explicam os espíritos que essa é a lei suprema de Deus. Então, união por amor, para que se tenha um ambiente amoroso, para que reencarnantes possam vir e usufruam desta lei divina, que é serem cuidados por pais, não um só, dois seres, duas almas encarnadas, com amor verdadeiro, com carinho, com ternura. O que eles compartilham entre si, consequentemente, refletem dentro do lar, refletem para os filhos, refletem para esses reencarnantes, que vêm para esse mundo aprender, a viver, a também expiar suas faltas, a passar por suas provas, a estabelecer caminhos de paz de suas consciências pesadas, para que possam, como todos nós que estamos aqui, sermos verdadeiramente felizes no futuro. Essa é a lei de Deus. Lei dos homens, pode divorciar, casamento, no civil, no religioso, é lei dos homens. É criada pelos homens, muda com o tempo e difere entre os lugares. Lei de Deus é eterna e soberana. Não é? Bom, então vamos refletir um pouco tudo isso que nós falamos. É porque a gente saiu lá do o Deus que o Mestre nos revelou, Pai de amor e misericórdia, e a incompatibilidade que este atributo de Deus tem com a impossibilidade de dois seres se separarem como lei da natureza ou lei divina. E nas palavras aqui, a indissolubilidade do casamento, ou a indissolubilidade absoluta, por lei divina. E já concluímos que isso é incompatível com o amor de Deus, com a misericórdia de Deus com as suas criaturas, e, portanto, não existe, e os Espíritos deixam isso muito claro, explicando os ensinamentos de Jesus. Bom, aí nós vimos que desde Moisés já tinha premissa de separação, Jesus deixou claro que o adultério era legítimo, os Espíritos deixam isso mais amplo ainda, quando faz mais mal do que bem para o progresso dos seres. E claro que faz sentido, né? Não viver mais junto. E nós temos a lei até humana, né? Confirmando essa possibilidade. No Brasil, oficialmente, desde 1977, graças a Deus, com direitos iguais, homens e mulheres. Então, nós passamos por todo esse raciocínio, aí falamos realmente da lei de Deus qual é, um reflexo material, biológico, para gerar novos corpos, novos encarnantes. A lei suprema do amor, que realmente é a força, e a mensagem falou de magnetismo humano, é o magnetismo divino que une os casais. E aí nós temos que refletir agora. Bom, ok, tudo isso foi explicado pelos Espíritos. Então, conclusões. Somos aprendizes da vida, certo?
nós, aqui, o ser humano típico do planeta Terra, somos todos aprendizes da vida. Afinal, não sei se tem alguém aqui, se tiver, me perdoe. Acredito que não tem nenhum espírito puro aqui. Porque se tivesse, provavelmente estava fazendo outro tipo de atividade. Não é? Então, assim, não somos espíritos puros, perfeitos. Claro que não, estamos muito longe da perfeição. Então, somos aprendizes. O que faz aprendiz? Ele tenta, ele experimenta, ele arrisca, ele erra. Nós erramos. E erramos muito. O fato é que somos ainda crianças, adolescentes espirituais, e nós erramos. Até, às vezes, com uma intenção meio ingênua, né? Mais ignorância do que, vamos dizer assim, consciência de um ato errado. Mas nós erramos, e nós unimos constantemente na Terra por motivações e interesses superficiais, materiais, constantemente. A gente vê o tempo todo, por isso que, né, hoje em dia até aí estatísticas de 40%, 50% dos casamentos formais terminam dentro de X anos. Não é? Agora, fala assim, meu Deus, é um absurdo isso. A gente tem também que ser misericordioso. Se o Pai é misericordioso, ele falou para nós. E está em Lucas. Sejam misericordiosos como o Pai é misericordioso. Então, assim, nós estamos aqui para aprender. E a gente erra. Agora, temos direito de errar? Temos direito perante Deus de errar? Pô, gente, que pai de amor que não daria esse direito para o filho que está indo numa curva de crescimento até se tornar puro e perfeito, como o Cristo. Não está mais sujeito a erros. Pô, temos direito de errar. O Pai nos dá esse direito. Isso é maravilhoso. O Pai nos dá direito de errar. E aí nós temos que lembrar da passagem famosíssima da mulher adúltera. Depois de tudo aquilo, né? Estava lá para apedrejamento, Jesus chega e começa a falar, toma a palavra, né? Aquela autoridade moral, magnetismo de Jesus que já abria a roda, só de chegar perto. E, né, atira a primeira pedra quem está livre de pecado. Ninguém conseguiu, todo mundo ficou, que estava ali constrangido, os homens, claro, quem apedrejava a mulher, era a mulher também, mas mais os homens. Né? E ele, depois que já a constrangida audiência apedrejadora já tinha saído fora, ele fala, mulher, onde estão os teus acusadores? Sumiu todo mundo. Lá, olha em volta, cadê? E ele fala, o mestre fala, eu também não te condeno. Vá livre e não peques mais. Então, nós temos o direito de errar e aprender com o erro. O que é bacana? Aprender com o erro para não errar mais. Porque quando a gente erra, tem consequência da lei divina quando a gente erra? Ou o pai deixa assim, ó, faz o que vocês quiserem. Todo mundo aqui é filho mimado do papai, Deus, e vocês podem fazer o que quiser sem nenhuma consequência. Claro que não. As leis divinas e o amor perfeito de Deus diz que é justo. Para cada ação tem uma reação, tem uma consequência justa e perfeita. Então a gente colhe os resultados dos nossos erros. E tem hora que, dependendo do erro, a gente colhe coisa muito dura e amarga, doidíssima. Inclusive, a maioria de nós está aqui colhendo uns bons aí, né? Umas boas consequências de erros, desta e de outras vidas. Mas a gente tem o direito, gente. Isso que a gente tem que pensar. Nós não somos espíritos perfeitos, somos imperfeitos. Somos espíritos inferiores. E Deus nos dá essa bênção do direito de exercitar, de experimentar e de errar. Né? Nós temos direito de aprender com os erros. Foi isso que Jesus deixou claro para a mulher adúltera, assim chamada, né? Ficou chamada assim na passagem evangélica. Agora ele diz, vá e não erra de novo. Para quê? Para você não sofrer. Para você crescer. E andar mais um passo rumo à felicidade e à paz. Né? Mas pode errar? Pode. Pode errar de novo? Pode. Quantas vezes? Infinitas. A gente vai colher as consequências. Mas o Pai nos dá esse direito. Isso é belíssimo, gente. Porque, caso contrário, se não fosse tudo isso que estamos falando, que Deus seria esse? Que Pai que o Mestre nos apresentou e os
espíritos nos expandem esse entendimento? Que Pai de amor e misericórdia seria esse, que não permitiria nada disso? Ainda daria uma lei. Olha, toda união não pode ser desfeita por lei divina, lei da natureza. Né? Eu a gente brincou até que a morte o separe. Que condenação é essa? Uma infelicidade indefinida. Não faz sentido. Então temos que tirar isso de uma vez por todas da cabeça e do coração. À luz da fé raciocinada da doutrina espírita, que acende o evangelho para nós. Muito bem. Por fim, por fim, vou ler aqui a questão, tem uma questão no Livro dos Espíritos, Lei da Reprodução, Casamento e Celibato. Aliás, o Livro dos Espíritos cobre todas as questões capitais da existência humana na Terra. Né? E tem a questão 600 de número, né? 697, que Kardec pergunta assim: está na lei da natureza ou somente na lei humana a indissolubilidade absoluta do casamento? Ou seja, está perguntando, está na lei de Deus ou só na lei dos homens a proibição de separação? Uma linguagem mais simples. E os guias da humanidade respondem: é uma lei humana muito contrária da natureza. Olha só a resposta dos espíritos superiores, gente. A proibição de se separar, que já houve mais aqui e ali, e há ainda, dependendo do lugar que você está e da época, os espíritos respondem: não é lei de Deus, é lei humana e muito diferente da lei de Deus. Porque o pai é amor, o pai nunca ia impor uma situação dessa. Então, por fim, vamos refletir. Por que é então que Jesus falou, no final da sua passagem, então não separe o homem o que Deus juntou? Nos explicam e entendemos com o nosso raciocínio também livre. Jesus estava se referindo à lei suprema de amor divina, a união de almas por motivação mútua de amor. Então Jesus estava falando, não deturpem essa maravilha dessa lei divina, que faz com que, naturalmente, seres que se amam, têm uma profunda afinidade e simpatia, se unam na Terra e fora dela também. Mas aqui, para que possam transmitir esse amor dentro do ambiente familiar. Não deturpem isso, não tentem derrubar isso. Isso é divino. Então, Jesus se referia à lei suprema divina do amor, e não à união de corpos materiais. E cá entre nós, rapidamente, esse trecho do Evangelho de Mateus, que Jesus fala isso, então não separe o homem que Deus juntou, foi tirado de contexto, propositalmente, e foi usado ao longo de séculos para manipulação das massas humanas. Colocando, olha, separar é pecado. E vai ter punição divina, porque Deus diz, através de Jesus, que é o próprio Deus ou o Filho de Deus, dependendo da interpretação religiosa, disse que não pode. Então, cuidado. Aqui estamos, à luz da doutrina, expandindo, não é? Entendendo o que faz sentido no Pai que o Mestre nos revelou. Então, não confundamos. Não tiremos de contexto, né? E para a gente fechar mesmo a reflexão da noite, queridos, vamos pensar, porque não é tema aqui dessa discussão, que é um tema longo, né? Então até que ponto? Até que ponto vale a pena segurar uma união? E até que ponto chegou a hora de, olha, não dá mais? Isso é um tema muito delicado, também muito complicado. Mas os espíritos põem luz nisso também. Eles falam, quando faz mais mal do que bem. E aí fala assim, mas como é que eu vou saber se está me fazendo mais mal do que bem? Olha, você sabe, nós sabemos. Olha para dentro. Deus está dentro de nós. Não é? Faz mais mal ou mais bem para estes seres? Ou para mim? Eu tenho que me amar também. Então fica aqui essa reflexão que também deixar claro que isso também está esclarecido.
né? Também está esclarecido. Tá certo? Muito bem, queridos. Eu espero muito que tenha sido útil para pôr luz e esclarecimento sobre esse assunto tão delicado e causa tanta conturbação social no mundo inteiro. Graças a Deus nós temos aqui a luz da doutrina, revivendo os ensinamentos do Mestre para nos explicar tudo que é pertinente à nossa vivência terrena e botar os pingos nos is, para que a gente possa ter uma trajetória mais segura, mais firme, mais clara, né? Na moral. Tomar as boas decisões, o comportamento certo perante a lei de Deus. Então, eu convido a todos a fecharmos os olhos um pouco, brevemente, para respirarmos fundo, nos harmonizarmos mais uma vez, quem está na casinha, presencialmente, quem está em suas casas, nos seus recantos, que sinta uma luz muito grande se envolvendo seus familiares, seu entorno, que sinta a paz do Mestre agora atravessando os nossos corações, acalmando a nossa cabeça agitada, levando embora nossos medos e inseguranças, enchendo-nos de fé, de coragem, para que assim possamos seguir os trabalhos da noite, tanto presencialmente como no online, os passes, os tratamentos, com muita abertura, com muita humildade e com muita fé. Que assim seja, graças a Deus.